Bem-vindos de volta ao Recapitulando. Na cena de abertura, somos apresentados a um empreendedor imobiliário, Dodge Tines, que faliu e está atualmente lutando por dinheiro. Acontece que a principal causa de seus problemas financeiros é um investimento ruim que ele fez ao comprar um arranha-céu decadente. Prédio de escritórios chamado The Carrington que ele não conseguiu vender agora. Ele também não consegue atrair nenhum inquilino porque o prédio ainda precisa de muita construção e renovações. Além do problema de Dodge, sua esposa, Val, está grávida de seu primeiro filho. Mas, felizmente, Val é muito solidária com ele e sempre o incentiva a ser otimista. Além de tudo isso, Dodge frequentemente sofre de dores de cabeça dolorosas, para as quais tem tomado remédios. Um dia, ele visita uma empresa chamada Tiro Fund na esperança de conseguir alguns empréstimos. Lá, ele conhece o CEO da empresa, Miles Sellars, que parece estar bem ciente de sua situação. Miles concorda em ajudá-lo e oferece um acordo, participar de um jogo de caça, mas ele tem que ser a presa. Dodge prontamente recusa a oferta, mas muda de ideia quando Miles menciona suas recompensas em milhões de dólares. Miles então explica que Dodge será caçado por 5 caçadores por 24 horas. A cada hora que ele sobreviver, terá uma certa quantia de dinheiro transferida para sua conta bancária de uma conta offshore não rastreável. A taxa por hora aumenta cada vez que ele atinge um certo nível e no final do jogo, ele terá 24,5 milhões de dólares. No entanto, Dodge não saberá como são esses caçadores, pois podem ser de qualquer raça ou gênero. Miles também lhe fala sobre as regras. Dodge não pode parar ou pausar o jogo uma vez que ele comece, ele não pode contar a ninguém sobre isso, e ele não pode deixar a cidade. Se ele quebrar alguma dessas regras, o jogo nunca terminará até que ele morra. Dodge está claramente hesitante, mas Miles o convence dizendo que ele pode garantir a segurança financeira de sua família mesmo se ele morrer no jogo. A cena então corta para alguns dias antes, e vemos Dodge correndo de manhã cedo. Aqui, descobrimos que ele também é um ex-atleta e recordista na Universidade de Michigan. Depois de completar o exercício da manhã, ele volta para casa e começa a preparar o café da manhã para sua esposa. No meio disso, ele nota várias contas atrasadas que ainda precisam ser pagas. Mais tarde, naquela noite, o casal sai para um bar de propriedade do melhor amigo de Dodge, Roger. Através de sua conversa, descobrimos que Roger também emprestou 50 mil dólares para seu investimento, mas permitiu que Dodge o devolvesse apenas depois de superar sua luta financeira. Uma manhã, Dodge está a caminho do trabalho quando sofre repentinamente outra dor de cabeça excruciante, fazendo desmaiar na estrada. Ele é levado às pressas para o hospital onde Val logo se junta a ele. Pouco depois, os dois médicos entregam uma notícia trágica: Dodge tem câncer cerebral terminal, e seu tumor é inoperável. A notícia devastou o casal, mas Val ainda o instiga a procurar tratamento em hospitais renomados. No entanto, Dodge revela que já liquidou sua apólice de seguro para cobrir algumas despesas, deixando Val em lágrimas. Pouco antes de deixarem o hospital, uma enfermeira entrega a Dodge um cartão de visita da Tiro Fund, afirmando que a empresa supostamente ajuda pessoas com doenças terminais. De volta ao presente, Dodge pensa por um tempo e decide jogar o jogo mais perigoso. Naquela noite, ele mente para sua esposa dizendo que fechou um ótimo acordo com um investidor, Jerry Pierce, e o dinheiro virá em breve. Na manhã seguinte, ele sai de casa sob o pretexto de sair para correr, mas em vez disso encontra-se com Miles em um restaurante. Miles o informa que o jogo começa ao nascer do sol às 6h46 da manhã, e antes disso, ele leva todas as pertences de Dodge, incluindo sua carteira e telefone. Ele permite que Dodge mantenha seus medicamentos, bem como o ultrassom de seu filho. Após isso, Miles lhe entrega um novo telefone, que ele pode usar para verificar o saldo bancário. Além disso, o telefone também enviará sua localização atual para os caçadores por 15 segundos a cada hora. Assim que o relógio marca 6h46, o jogo começa, e Dodge começa a correr pelas ruas, tentando não ser morto. Logo ele embarca em um ônibus, mas um homem também entra logo atrás dele. Suspeitando que seja um caçador, Dodge desce rapidamente do ônibus e continua correndo. Enquanto isso, Val percebe que 50 mil dólares foram depositados na conta de seu marido.
Ela tenta ligar para ele, mas sem sucesso. Enquanto isso, Dodge percebe um carro seguindo, então ele entra apressadamente em um shopping. Sentindo uma ameaça iminente, ele entra em um elevador para escapar para os andares superiores. Enquanto caminha pelos corredores, ele encontra seu primeiro caçador, Nixon, que é um cavalheiro britânico. Apavorado, Dodge vai se esconder em um dos banheiros, mas logo é surpreendido. Em um movimento rápido, Dodge empurra o caçador para o lado e foge. De volta ao shopping lá embaixo, ele é interceptado por outro caçador, Reagan, um cowboy do sul, que o leva para uma área vazia. No caminho, eles cruzam seus olhares com Nixon, distraindo Reagan. Dodge aproveita essa oportunidade para fugir dos dois caçadores e entrar em um trem do metrô. Além de tudo isso, somos apresentados a um dos capangas de Miles, Connell, que é responsável por monitorar o jogo no local e eliminar qualquer evidência deixada pelos participantes. Além disso, o jogo é monitorado de perto pelos membros da equipe de Miles, da sede da Tiro Fund, rastreando todos os seus movimentos. Enquanto isso, Val recebe uma mensagem de voz de Jerry, de quem ela descobre que não houve nenhum acordo entre ele e Dodge. Ela tenta ligar para o marido novamente, mas sem sucesso. Preocupada com sua segurança, ela procura Logier, mas ele também não tem ideia de onde ele está. Nesse meio tempo, ela descobre que o saldo bancário de Dodge já aumentou para $150 mil. Seguindo isso, Val e Logier visitam o banco, com a intenção de descobrir a origem desses depósitos misteriosos. No entanto, eles acabam parecendo suspeitos, o que os leva a sair antes de causar qualquer problema. A dupla então chama a polícia para registrar o desaparecimento, mas o policial diz que não podem agir até que a pessoa esteja desaparecida por 24 horas. Na próxima cena, Dodge entra em uma igreja vazia e se esconde na sala de confissão. Lá, ele é abordado pelo padre, que pergunta sobre o assunto. Dodge então admite que se envolveu em algo maligno e está lutando agora. No meio disso, ele percebe uma sombra rondando fora da sala de confissão. Acreditando que a pessoa seja um caçador, Dodge o ataca, mas logo é interrompido pelo padre. Em uma reviravolta inesperada, o padre se revela outro caçador chamado Carter. Sendo psicólogo, Carter afirma ter rastreado o próximo movimento de Dodge e o pego ali. Ele então tranca todas as portas da igreja antes de lançar um ataque com seu martelo. Depois de um tempo de duelo feroz entre os dois, Dodge de alguma forma consegue trancar Carter em um confinamento pequeno, mas não sem ser atingido com um martelo na perna. Na sequência, Dodge sai da igreja e liga para Miles, confidenciando a ele sobre sua lesão na perna. No entanto, Miles pede a ele para cuidar de seus ferimentos porque o jogo não pode ser interrompido. Depois disso, Dodge compra alguns suprimentos médicos e se trata. Agora que não pode mais correr, ele elabora um plano para se misturar com uma multidão de espectadores que acabaram de assistir a um jogo. À medida que outra hora passa, a localização de Dodge é revelada por 15 segundos e Nixon dirige para o mesmo lugar. No entanto, ele não consegue ver Dodge porque ele se disfarçou de um dos espectadores usando uma camiseta e um boné roubados. Pouco depois, Dodge é abordado por um vendedor ambulante e exige sua camiseta de volta. Essa discussão permite que Nixon note Dodge, que então corre para um estacionamento e se esconde em um dos porta-malas. De volta para casa, Val fica cada vez mais ansiosa enquanto seu marido permanece inalcançável. Desesperada por respostas, ela vasculha seus pertences e logo encontra o cartão de visita da Tiro Fund. Nesse meio tempo, o saldo bancário de Dodge aumentou para $2,2 milhões. O carro, no qual Dodge está escondido, acaba indo para outra cidade. Quando ele descobre isso, percebe que está contra as regras do jogo, então começa a bater no porta-malas. Ouvindo isso, a família dentro do carro para na beira da estrada e abre o porta-malas. Eles se surpreendem ao encontrar Dodge e tentam ligar para a polícia apressadamente. No entanto, Dodge pega os telefones deles e os joga para longe antes de deixar o local. Ao amanhecer da noite, ele rouba um táxi do posto de gasolina e volta para casa. No entanto, a caçada ainda não acabou. Justo quando está entrando, Carter aparece em sua bicicleta e o ataca com uma barra de ferro. Percebendo que não é seguro voltar para sua família, Dodge corre de volta para o táxi.
O som da confusão alerta Val, que então olha para fora e vê Dodge dirigindo embora. Carter o persegue pela estrada e logo consegue furar um dos pneus do carro, diminuindo a velocidade. Ele então pula no táxi e tenta estrangular Dodge por trás. Em uma tentativa desesperada de se salvar, Dodge acelera o veículo e bate em uma árvore, conseguindo de alguma forma se salvar de ferimentos graves. Ele então se aproxima de Carter ferido, que ainda jura matá-lo na próxima vez. Quando o psicólogo ameaça mais uma vez agredir Val, Dodge perde a paciência e esmaga fatalmente sua cabeça com um bloco de cimento. Pouco tempo depois, Connell relata esse incidente para Miles antes de se livrar do corpo de Carter. Enquanto isso, Val vai investigar o local mencionado no cartão de visita, apenas para encontrar o prédio completamente vazio. Então vemos Dodge, que rouba um bilhete e entra em um cruzeiro, enquanto se esconde de Reagan. Exausto e faminto, ele vai para a cozinha procurar comida, onde encontra o quarto caçador, Kennedy, que é uma especialista em artes marciais. Sem perder tempo, ela ataca Dodge, ganhando facilmente vantagem na luta. Mas enquanto ela está prestes a matá-lo, ele consegue de alguma forma colocar fogo em suas roupas e correr para o telhado. Ao notar uma ponte se aproximando, ele se agarra a ela. Kennedy tenta segui-lo, mas ele chuta a mão dela, fazendo-a cair na água. Depois de suportar várias horas de perseguição implacável, o cansaço de Dodge quase o vence, então ele decide desistir. Foi quando um veículo se aproxima, e para seu alívio, é Loger. Dodge entra no carro e bebe uma garrafa de água, finalmente saciando sua sede. Loger pergunta o que está acontecendo, mas Dodge simplesmente diz a ele para dirigir por mais uma hora. No meio da conversa, eles são perseguidos por Nixon. Percebendo que a vida de seu melhor amigo está em perigo, Dodge pula do carro e foge. Enquanto corre, ele é capturado por um grupo de bandidos locais, que o levam para seu esconderijo. Os bandidos verificam seu telefone para descobrir 15 milhões em sua conta bancária. Além disso, identificam que seus medicamentos são falsos, o que deixa Dodge atordoado. No entanto, os bandidos estão interessados apenas em seu dinheiro e exigem que ele o transfira imediatamente. Com apenas 2 minutos antes de sua localização ser exposta, Dodge tenta alertar os bandidos sobre a ameaça iminente. Mas eles não acreditam nele e começam a espancá-lo. Foi quando foram interrompidos por LBJ, o último caçador, que abre fogo, derrubando os bandidos um após o outro. Mas quando ele se prepara para terminar com Dodge, um bandido ferido atira nele por trás, resultando em sua morte. No rescaldo deste evento, Dodge vai para o mesmo hospital onde foi anteriormente admitido e pergunta a uma enfermeira sobre seus medicamentos. Para sua surpresa, a enfermeira confirma que os remédios são falsos e que não há registros dele nunca ter sido admitido lá. Isso faz perceber que ele não tem nenhuma doença terminal e que foi enganado para aceitar o jogo. Ele liga imediatamente para Miles para confrontá-lo sobre o engano e ameaça caçá-lo agora. No entanto, Miles permanece impassível e afirma que Dodge não conhece seu nome real e onde pode encontrá-lo. Pelo contrário, ele sabe tudo sobre Dodge e sua família. Enquanto conversam, Miles revela outra revelação chocante. Loger é quem aceitou $50 mil para drogar Dodge e arrastá-lo para o jogo. O chefe do crime ainda instrui Dodge a completar o jogo da caça, prometendo libertá-lo depois disso. Ao saber de tudo isso, Dodge liga rapidamente para Val de uma cabine telefônica e explica tudo brevemente. Ele também revela a participação de Loger em tudo isso e alerta para ficar longe dele. Ao ouvir isso, Val, que está atualmente na casa de Loger, o engana e sai. Mas no caminho, ela é abduzida por alguns policiais falsos, que a levam como refém para Miles. Com 90 minutos restantes para o jogo terminar, Dodge monta armadilhas em um prédio abandonado para derrubar os caçadores restantes, Nixon, Reagan e Kennedy. Pouco depois, os três chegam ao local e ansiosamente vão para pegar sua presa. Reagan é o primeiro a encontrar Dodge. Eles entram em uma briga até que o caçador tem a mão presa em uma viga. Pouco depois, Dodge é abordado por Kennedy por trás. Mas antes que ela possa atacá-lo, Loger aparece no último minuto e a mata a tiros. Loger então explica sua inocência, afirmando que não enganou Dodge e que Miles apenas blefou sobre isso. Os dois melhores amigos então saem do prédio, mas não antes de explodi-lo.
A explosão leva à morte de Reagan, enquanto Nixon escapa por pouco. Depois desse incidente, Connell chega ao local para limpar as evidências como de costume. Mas desta vez, ele é apreendido por Dodge, que o mantém sob a mira de uma arma e exige saber o paradeiro de sua esposa. Em resposta, Connell revela que ela está capturada na Carrington. Com essa informação, Dodge corre para o prédio e encontra sua esposa lá. Ele rapidamente a desamarra e compartilha um abraço emocional. No entanto, seu momento é abruptamente interrompido pela chegada de Nixon. Ele persegue Dodge até o telhado e eventualmente o encurrala. Enquanto lutam, Dodge escorrega e fica pendurado na borda do prédio. Nixon então se prepara para esfaqueá-lo, mas ao mesmo tempo, vê o sol nascer. Como resultado, ele guarda sua arma e ajuda educadamente Dodge a se levantar. Acontece que já se passaram 24 horas e o jogo finalmente acabou. Nixon o parabeniza pelo bom jogo e se afasta. Depois disso, Val se reúne com Dodge, e os dois compartilham um abraço emocional. Logo em seguida, ele recebe uma ligação de Miles, que parabeniza Dodge por vencer o jogo, bem como prêmio em dinheiro. A primeira temporada termina quando Miles parte para outra cidade em busca de nova presa para outro jogo.